Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Mais uma vez eu quero trazer aos irmãos um texto sagrado, ou texto sagrado, melhor dizendo, para que haja em nós alimento, para que haja em nós edificação, crescimento, no momento tão difícil que estamos em casa, estamos separados uns dos outros, a saudade é grande de apertar a mão dos irmãos, de ver os irmãos, conversar com os irmãos. Mas num momento como esse é um momento de oração uns pelos outros. Deus nos leve a dobrar os joelhos, interceder pela nossa família, igreja, pelo mundo, pelas pessoas, que o Senhor tenha misericórdia diante desse vírus. Mas eu quero falar com vocês de algo que nos alimente. E este alimento está na palavra do Senhor, na primeira carta de João, capítulo 3. Eu quero ler o verso 1 e verso 2. Eu quero falar sobre o amor de Deus e filhos de Deus que nós somos. Sermos filhos do Senhor é resultado do amor de Deus por nós. Então, o verso 1 e verso 2 da primeira carta de João diz assim: Vejam que grande amor o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece porque não conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Cristo se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus esclarecimento diante do texto e iluminação. Deus, em nome de Jesus, nos ilumina, concede-nos graça, aplica a palavra do Senhor aos nossos corações, que possamos colocar em prática aquilo que temos aprendido. E já de antemão te agradecemos pelo grande amor do Senhor para conosco. Gratos somos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, vejam, observem que a gente já estudou antes essa carta, né? E quando a gente estudou antes esta carta, nós vimos que João ele faz testes para saber quem é crente e quem é descrente. Faz a distinção de filho de Deus de quem não é filho de Deus, de quem foi regenerado e de quem não foi regenerado. Então, ele vai mostrar os frutos daquele que verdadeiramente tem um coração convertido. Mas o primeiro ponto aqui que eu quero ver com vocês está no amor de Deus, que é o nosso Pai. Observem que o verso, ele começa dizendo assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Ele ressalta o grande amor de Deus. Ele começa ressaltando, mostrando, apresentando o grande amor de Deus por nós. Todos nós, os crentes, aqueles que invocaram o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Preste atenção que é como se ele estivesse maravilhado. Ele disse: Vede. Na minha Nova Almeida diz assim: Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido. É como se ele estivesse maravilhado diante daquilo que ele está escrevendo, vibrando, exultando do grande amor de Deus por nós, sem nenhum merecimento que temos. Então ele ressalta o grande amor de Deus por nós. E vejam, e preste atenção, olhem o quanto Deus nos amou e continua nos amando. É isso que ele quer comunicar a nós. Mas ele usa uma palavra aí, concedido. Ele diz assim: Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido. Essa palavra, ela está no indicativo perfeito e na voz ativa. Ou seja, a ação é de Deus para nós. Isto nos ensina que Deus não teve início o amor de Deus por nós pelo fato de antes nós termos amado a Ele. Mas sim o contrário, nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. A NVI, ela diz assim: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. A Bíblia de Jerusalém, ela diz assim: Vejam que manifestação de amor nos deu o Pai. Então a ação aqui é de Deus, o amor vem dele para conosco. E é isso que João fala mais na frente, no capítulo 4, verso 19. Ele diz assim: Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, capítulo 4, verso 19.
Então a glória desse amor, ela é totalmente de Deus, ela não partiu de nós. Nós amamos o Senhor, sim, mas porque Ele nos amou primeiro. E esse amor fica evidente, ficou claro, porque não é aquele amor vazio, abstrato, mas é um amor que nos foi dado na pessoa do seu Filho Jesus. Quando Ele envia o seu Filho Jesus Cristo, no capítulo 4, verso 9 e 10, João diz assim, vejam: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Verso 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então esse amor de Deus é visto, é sentido, e houve um sacrifício da parte dele no seu Filho Jesus Cristo para conosco. Agora, esse amor de Deus por nós, dado através de Jesus Cristo, mostrado diante de todos, ele tem dois desdobramentos à luz do texto, dois ensinamentos que traz isso. Em primeiro lugar, a gente aprende a nossa identidade através do amor de Deus. A identidade está aí no verso 1, quando ele diz assim: a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Veja que consideração e que honra Deus nos concedeu. Deus, o Criador de todas as coisas, Ele nos chama de filho de Deus. Aí está a nossa identidade. A identidade de filhos, a identidade de que nós temos um Pai. Prestem atenção, queridos. Deus nos concedeu o seu amor e diz que nós temos uma identificação com Ele. Nós somos filhos dEle pela fé em Jesus Cristo. Podemos ser chamados de filhos de Deus. E diante disso, eu quero dizer que todo pai é o provedor de uma casa. E sendo o Pai provedor de uma casa, o nosso Pai, diante da circunstância em que nos encontramos, diante dessa pandemia, eu quero dizer que Deus é a nossa provisão. Deus é aquele que cuida de nós. Deus é aquele que não vai deixar nenhum de nós desamparado. É isso que o texto nos ensina. O apóstolo João, ele tinha falado sobre isso no seu evangelho. Em outro lugar, no seu evangelho, ele diz assim, veja: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. João capítulo 1, verso 12. Vejam, queridos, que a palavra de Deus não somente diz que nós somos filhos de Deus, não diz somente isso, mas ela traz segurança, ela traz certeza e ela traz convicção aos nossos corações. Porque João acrescenta, e de fato, somos filhos de Deus. Ele ressalta isso. Quando João está escrevendo, ele não fica satisfeito em dizer que somente somos filhos de Deus. Ele está dizendo com tudo isso que nós sejamos carregados, e o Espírito comunica isso a nós, quando Paulo também disse na carta aos Romanos, o Espírito comunica essa convicção de que nós somos filhos de Deus, que nós fomos adotados como filhos do Senhor. Nós temos certeza de tudo isso. E nós aprendemos mais uma vez que nós não somos desamparados e nunca seremos desamparados pelo Senhor. Segundo ponto, nós experimentamos, melhor dizendo, o amor paterno ou a paternidade de Deus. Ele escreve assim, veja: por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Ainda no verso 1. Não conheceu. Esse conhecimento que João está dizendo aqui não é aquele conhecimento somente intelectual. Não é aquele conhecimento somente de conhecer as coisas, de ter informações. Mas é um conhecimento relacional. É um relacionamento que nós temos com o Senhor. Esse conhecimento que João aprendeu à luz dos textos do Antigo Testamento é um conhecimento que não é vazio, é um conhecimento de relacionamento, ou seja, de pai para filho. A informação que nos está sendo dada é que o verdadeiro crente na pessoa de Jesus Cristo, o mundo não pode entendê-lo e nem compreendê-lo, porque nós vivíamos antes segundo a vontade dos nossos corações, desejando outras coisas que não estavam firmadas na palavra do Senhor.
Então nós vivíamos da nossa maneira. Mas quando houve um novo nascimento, quando Deus nos adotou como filhos, justificando nós pela fé, os nossos pensamentos e o nosso desejo, eles mudaram. Nós queremos agora agradar a Deus. Não queremos agradar e viver agradando a nós mesmos, mas ao Senhor. É isso que João está dizendo. Nós experimentamos essa adoção e o mundo não pode conhecer isso. O mundo não tem conhecimento destas coisas porque verdadeiramente não conheceu o Senhor como um Pai. Mas nós o conhecemos como Pai Celestial e nós desejamos sempre obedecer a Ele, louvar a Ele e engrandecer o seu nome. Os filhos de Deus, é o que está logo aí no verso 2, outro ponto que eu quero ver com vocês. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Aí ele completa. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Somos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, e isto é incontestável. Mas ainda não se manifestou esta adoção plenamente. Essa adoção como filhos ainda não foi manifestada e não está patente ao mundo, porque ainda Jesus não veio e não voltou. Mas quando Ele voltar, isso tornará patente, claro, visto diante de todos, que aquilo que falamos para o mundo, que somos filhos de Deus, porque Deus nos adotou, vai ficar evidente. Fomos adotados por Deus em Jesus Cristo, porém ainda não é visto isto explicitamente. A nossa adoção ainda não é vista diante de todos. Mas o que começou aqui, quando cremos no Senhor, tornar-se-á, queridos, completo no futuro. João Calvino, comentando esse texto, ele diz assim: ainda não se manifestou o que seremos, porque o fruto de nossa adoção ainda continua oculto. Então a glória dos filhos de Deus ainda há de se manifestar. Consiste então no fato, essa manifestação, de sermos semelhantes a Cristo, diz o verso 2. O apóstolo Paulo diz a mesma coisa na carta aos Colossenses, escrevendo assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Colossenses 3, verso 4. A Bíblia nos ensina que na segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, nós seremos glorificados, como Jesus foi glorificado na sua ressurreição. Em nenhum momento nós seremos iguais a Jesus, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. Mas nós iremos compartilhar da imortalidade de Jesus Cristo. Ele foi e sempre será as primícias daqueles que morreram. Isso está na primeira carta aos Coríntios 15, verso 20. Depois nós seremos ressuscitados, encontraremos com o Senhor nos ares, iremos habitar no novo céu e na nova terra com um corpo glorificado, onde não pode haver dor, epidemia, desesperança, angústia, ansiosidade. Tudo isso cessará porque nós teremos, queridos, um corpo glorioso. Então, na manifestação de Jesus Cristo em sua segunda vinda, ficará claro diante de todos que nós somos filhos do Senhor. Nós somos filhos de Deus. E é isso que nós esperamos, porque o texto diz, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Veremos o Senhor Jesus Cristo quando Ele se manifestar em sua vinda e ficaremos com Ele para sempre. Sempre. Deus revelou isso no livro de Apocalipse, que nós estaremos diante do trono de Deus e do Cordeiro, servindo e contemplando a sua face. Apocalipse 22, verso 3 e verso 4. Queridos, eu quero dizer a vocês que nós não estamos desamparados diante da situação em que nos encontramos. Deus nos ama e, por meio do seu amor e a consequência desse amor, Ele nos adotou no seu Filho, através do seu Filho Jesus Cristo, melhor dizendo, para sermos o seu Filho, e nós um dia encontraremos o Senhor nos ares e vai ficar claro, patente diante de todos, que somos filhos de Deus. Descansemos no Senhor diante dessa situação. Deus ama você, Deus me ama,
E não é aquele amor vazio, mas é aquele amor de adoção. Nós somos filhos e o Espírito de Deus comunica isso a nós. Amém, meus irmãos? Vamos orar, pedir a Deus que Deus nos abençoe e nos dê força diante da situação em que nos encontramos. Oremos. Senhor, nosso Deus, a nossa oração, Senhor, é por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo ao Senhor que venha, Senhor, sobre a tua igreja, venha sobre o teu povo, que sejamos uma voz do Senhor no meio da situação em que nos encontramos. Pedimos ao Senhor que venha sobre nós, que derrame a sua graça, que nos encha do seu Espírito e que numa situação como essa nós sejamos porta-vozes do Senhor, porque somos os seus filhos. Abençoa o teu povo, a tua igreja, nossos familiares. Protege o Senhor, protege a humanidade, refreia esse vírus. Nós cremos no teu poder e na tua graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu peço que Deus abençoe a todos e derrame sua graça abundantemente em nome do Senhor Jesus. Amém.